Beleza. Um inimigo terrível e silencioso está no trabalho. Uma guerra está sendo travada. E até agora, nossas baixas passam de 80 mil. Nossas melhores armas não estão sendo suficientes, mas nós sempre conseguiremos buscar uma forma de atingir a vitória, usando a ciência. Muitos exércitos estão trabalhando para o desenvolvimento da vitória. Para explicar como funciona um pouco da sua história e por que ainda não temos vacina nesta luta contra o Covid, entrevistamos hoje o farmacêutico bioquímico com ampla experiência no setor privado e no desenvolvimento de medicamentos, Silas Constantino Luque. Um tema talvez que esteja em muita discussão devido à questão da doença, do coronavírus aí, e talvez ela seja a nossa salvação para que nós possamos voltar a ter uma vida sem a necessidade de todos esses nossa salvação aí. Tá? Queria agradecer a todos que estão nos assistindo, agradecer a todos que nos assistiram aí. Estamos tendo um número bastante expressivo de pessoas nos acompanhando. É bem legal isso. Sugiram temas para nós aí também, as pessoas nos comentários. Curtam os nossos vídeos. Boa noite, Danilo. Tudo bem? Tudo certo? Obrigado pelo convite. Vamos lá. Esse assunto com a gente aí. Tá, ok, Danilo, obrigado. Bom, meu nome é Silas Constantino Luque, eu sou farmacêutico, natural de Mogi das Cruzes, formado pela Universidade de São Paulo em farmácia bioquímica. Trabalho há 17 anos em indústria farmacêutica, sempre na área de desenvolvimento de novos produtos, né, e de manutenção de produtos. Então, acredito que tenho uma certa experiência, vamos dizer assim, para poder comentar sobre esse tema tão importante e tão na moda, que é a vacina sobre o coronavírus. Legal, Silas. O pessoal está comentando aqui, o som está muito ruim. Tá bom. Beleza, Silas. Novamente, muito obrigado pela sua presença. Silas, pela sua experiência, vamos começar, vamos direto para o assunto.
que é o que o pessoal quer ouvir aqui, né? Pela sua experiência, o que está acontecendo hoje, essa doença que veio para destruir todas as nossas bases da sociedade, se a gente pensar que não é só a saúde que está sendo afetada, nós estamos com um problema. Culminou na saúde, porém isso gerou economia, gerou a questão da educação. E se Danilo, realmente é uma situação que acho que nenhum filme de Hollywood aí, a gente nunca previu isso, né? Por mais que a gente tenha se imaginado uma situação, quando ela chega, a gente não mexeu com a vida de todo mundo, né? Essa situação. E é uma coisa que a gente não vê realmente. O vírus é uma partícula, né? Ele, na verdade, muitos autores nem classificam ele como um ser vivo. Uma célula humana, uma célula de qualquer ser vivo, é uma unidade que consegue se multiplicar, né, consegue se dividir, se reproduzir, ela produz as suas necessidades, produz as suas proteínas, produz a sua própria energia, né, e o vírus não consegue fazer nada disso, ele é inteiramente dependente de um hospedeiro. E no caso do coronavírus, desse coronavírus da Covid, é um hospedeiro das células humanas. O que ele faz? Ele engana a célula. Todas as nossas células, elas têm um tipo de receptores. São proteínas que ficam na superfície das células e que fazem a comunicação da célula com o meio ambiente, né? Então você pode ter receptores para hormônios, receptores para açúcar, receptores para íons, né? Cálcio, potássio, né? O vírus, o que ele faz? Esses receptores, eles são muito específicos. A gente brinca que é um modelo de chave e fechadura. Então, ele tem a fechadura, que é o receptor, e a chave é o elemento para qual ele responde. Pode ser um hormônio, etc. O vírus, ele engana a célula. Ele apresenta uma chave falsa que se conecta nesse receptor e a célula entende que é uma coisa que ela precisa e abre uma portinha para o vírus. O vírus, então, ele se funde com a célula, injeta o material genético dele dentro da nossa célula e esse material genético, ele escraviza, né, o material do vírus escraviza a nossa célula. A nossa célula para de fazer todas as suas funções e passa unicamente a responder à ordem do vírus, que é fazer cópias de vírus. Basicamente isso. A nossa célula começa a se desfazer, literalmente, a desmontar todas as estruturas internas, a tirar os tijolinhos da própria casa para fazer cópias do vírus. A estrutura da célula que produzem proteínas, a célula passa a produzir proteínas do vírus. E a nossa célula se torna uma fábrica de vírus, para completamente a função original dela e unicamente passa a produzir dezenas e até centenas de cópias do vírus, né? E esse processo é tão violento que a célula literalmente se desfaz. Ela se rompe, estoura igual uma bolha de sabão e libera dezenas, centenas de vírus nas redondezas que vão começar a atacar as células do lado. E o processo assim vai, né? É um processo bastante desigual, porque uma célula infectada gera dezenas ou até centenas de cópias de vírus, né? Uhum. Isso. Como é que funciona o nosso sistema, o organismo atua para combater? Uhum. Então, felizmente, a gente tem um amplo sistema de defesa, né, que nos protege não só do coronavírus, mas de bactérias, fungos e de outras ameaças que a gente vive constantemente. Ele é composto por células de defesa, né, os famosos glóbulos brancos, que a gente vê nos exames de sangue, né, células brancas,
e uma cascata, uma série de proteínas que ficam solúveis no sangue também, que ajudam nessa proteção, que a gente chama de sistema complemento. E o que são essas células? Como é que essas células nos protegem, né? Algumas dessas células, elas são especializadas em devorar esses agentes invasores, né? Elas, lembra aquele videogame do Pac-Man, né? O Come Come? Basicamente, elas fazem isso, elas devoram, engolem qualquer corpo estranho, que pode ser um vírus, uma bactéria, um fungo, um protozoário, engolem isso, lançam um suco digestivo, digerem aquele invasor e eliminam, né? Mas essas células às vezes não dão conta, né? Como eu te falei, um vírus infecta uma célula nossa e produz centenas de cópias. Então é uma luta desigual, né? Além disso, a gente tem as células que a gente chama de linfócitos. O que eles são? Você tem um deles que são as estrelinhas do momento, né? Que são os que produzem os anticorpos, né? Então, uma vez que esses linfócitos são estimulados, eles produzem anticorpos que ajudam na nossa defesa. E outro tipo de célula são os linfócitos matadores de célula. Eles identificam uma célula que foi infectada, que está nesse processo de infecção e de produção de cópias de vírus, e eliminam a célula antes que ela libere esses vírus, né, impedindo a infecção, que a infecção continue, né. E aquele sistema de proteínas que eu comentei, na verdade, é como se fosse uma cascata de dominó, né? Um joguinho de dominó que você dá um tapinha num e os outros caem por consequência. Quando essas proteínas reagem com um invasor, né, elas começam a se grudar na superfície desse invasor e uma vai ativando a outra, como se fossem as pecinhas do dominó, uma empurrando a outra, e elas vão se grudando e acabam virando uma massa em cima daquele invasor e inativam aquele invasor. E até mesmo alguma dessas proteínas conseguem fazer um buraco na superfície desse invasor e acaba causando a desestruturação e a morte daquele invasor, né? Então, são diversas estratégias que o nosso corpo tem, cada uma é regulada por um sistema, né, de defesa, por substâncias químicas, né, por estímulos do ambiente, e elas atuam em momentos e em velocidades diferentes, né? Por exemplo, essas células devoradoras são as primeiras que entram em ação, e a produção de anticorpos, ela demora um pouquinho, né? Ela entra num segundo momento, alguns dias depois que o organismo está em contato com esse agente invasor. Ok. Bom, agora eu religuei aqui o som, vamos ver se melhora, né, a qualidade do som. Tento continuar assim, dando aqui. Lembrando às Uhum. vezes que nesse momento de pandemia, infelizmente, a gente precisa depender muito do sistema de internet e às vezes ele está sobrecarregado e acaba tendo essa situação. Mas se ficar ruim, eu peço para que eles me avisem. Mas eu já vou dar uma boa noite aqui para o pessoal que está nos assistindo, para o Jorge Baiano, para o Darcy, para o Leandro, para a Larissa aqui, para a Milena. Boa noite a todos. Deixem suas perguntas aqui para que os elucidar para a gente referentes à questão das vacinas. Vamos continuar, Silas? Caso o pessoal fale que ainda está ruim, a gente tenta mexer novamente para dar uma melhorada aqui. Tá ok. O fazer ao vivo tem isso, né? Vamos lá. Exatamente.
Bom, Uhum. vamos continuar então, Silas. Que é visto como uma alternativa para se poder curar essas. Você poderia, Silas, se a gente pegar assim, se a gente for pegar no Brasil um fato muito raro de vacina, a gente tem a revolta da vacina que aconteceu em 1904. Uhum. Uhum. Legal, Danilo. Acho que é legal para a gente conhecer um pouquinho, né? A ciência, ela vai evoluindo, né? Assim como tudo na vida e no conhecimento humano, né? A partir de observações. E os primeiros relatos de algum tipo de imunização, né? Que a gente pode chamar de uma vacina, né? Surgiram na China, especificamente contra a varíola, né? Que era uma doença muito comum até o século passado e causava problemas respiratórios, né, complicações, muitas pessoas acabavam morrendo, geravam feridas, né, purulentas, cheias de pus na face, que deixavam marcas, as pessoas muitas vezes ficavam marcadas para o resto da vida por causa disso, né, uma doença muito triste. E as primeiras notícias que a gente tem é que na China, eles pegavam pessoas que tinham tido a varíola, pegavam raspas das feridas dessas pessoas, né, e davam para pessoas sadias. E isso acabava gerando uma imunidade nessas pessoas. E o que que é, na verdade? Eles estavam dando pedaços de vírus mortos para as pessoas que estimulavam o sistema imune dessas pessoas, né? Sabendo disso, um pesquisador inglês chamado Jenner, lá nos idos de 1790, ele estudava muito essa doença, né, a varíola, e ele ficou sabendo de uma outra notícia, de que pessoas que trabalhavam na ordenha de vacas não ficavam doentes de varíola, né? Ele achou intrigante isso e ele foi ver. E realmente as pessoas que trabalhavam, tinham contato direto com os animais, né, com as vacas, às vezes pegavam uma forma de varíola bovina, que era muito mais fraca, muito mais simples, né? Não gerava complicações, gerava pequenas feridas. E depois, uma vez que elas tinham essa doença, elas não se infectavam com a varíola humana. E aí ele fez um experimento, pegou uma moça que trabalhava com as vacas, que estava doente, e colocou um menino perto dela. E esse menino pegou a doença da moça e teve lá algumas feridinhas, né, uma forma bem branda da doença, e se curou rapidamente. E depois de algumas semanas, ele pôs esse menino em contato com um homem que estava doente da varíola mesmo. E o menino não ficou doente, né? Ele observou que a criança desenvolveu uma imunidade. E o que aconteceu? Na verdade, os dois vírus, nesse caso, são muito próximos, né? Estruturalmente, geneticamente muito próximos, e quando você desenvolve a defesa para um, a defesa acaba funcionando para o outro. É um caso muito específico, muito pontual, mas que serviu de observação. A partir daí, surgiram, né, a ciência foi evoluindo e surgiram as outras vacinas. E até é engraçado de falar que a palavra vacina vem do latim vaccine, que significa da vaca, literalmente, né, porque foi extraído, observando a vaca, extraindo essa doença da vaca, e se fez o primeiro sistema de imunização contra uma doença extremamente prejudicial na época, que era a varíola, né. A imagem volta aí, mas a gente continua aqui com a entrevista
Uhum. Grandes pontos da nossa história que a gente pode citar e que até foi muito citado devido ao coronavírus aí, a questão da gripe espanhola. Coitada dos espanhóis que levaram a fama de uma gripe que na verdade não foi na Espanha, né? Uhum. Acabaram tendo Uhum. Ela foi realmente, né, um vírus muito poderoso, né? Tivemos, se não me falha a memória, cerca de 50 milhões de mortes no mundo inteiro. Se a gente pensar que na época de 1920, 1918, que quando foi o primeiro surto, né, a população mundial era de cerca de 1 bilhão de pessoas, fazendo a proporção, ela teria matado hoje aí perto de 350, 400 milhões de pessoas, né? Um número absurdamente alto, né? Faz-se muito esse paralelo porque a gripe espanhola, que na verdade surgiu nos Estados Unidos, né, depois notou-se que era um vírus americano, né, surgiu justamente no final da Primeira Guerra, e os soldados acabaram, né, voltando para suas nações, levando esse vírus e ajudando, contribuindo para espalhar esse vírus muito rapidamente, né? Lembrando que naquela época quase não se tinha viagens de avião, se tinha viagens de navio, que às vezes demoravam semanas, né, entre um continente e outro, né? Mas os soldados acabaram sendo o grande vetor, né, o grande fator de transporte desse vírus. E foi muito lembrado, né, recentemente, por ser um vírus respiratório, né, de fácil transmissão também, tal qual é o coronavírus hoje, e por ter se espalhado e ter feito esse estrago todo na época, né. Vale lembrar também que naquela época a gente estava no fim da Primeira Guerra Mundial, as nações, principalmente na Europa, estavam muito empobrecidas, né, a população desnutrida, com falta de alimentos, e com péssimas condições sanitárias, o que favorecia a propagação do vírus, né? É, enfim, acho que naquela época também a gente não tinha antibióticos, não tinha exames de imagem, não tinha raio-x, né? Então, comparar o estrago que foi feito, né, há praticamente 100 anos atrás com o estrago que o coronavírus hoje está fazendo, a gente tem que ponderar esses fatos, né? Mas realmente vale como um elemento de comparação de como um vírus pode se espalhar e pode causar um problema não de uma localidade, mas do globo inteiro, né? as Uhum. campanhas de vacinação, como acontece. Da onde que surgiu essa ideia dessas campanhas de vacinação, esse conceito de imunidade coletiva, né? Uhum. Então, a vacina, né, ela é um agente imunizador, né? Então, ela vai gerar imunidade na pessoa que tomou aquela vacina, né? Diferente de um medicamento, que você toma normalmente quando você está doente, né? Ele tem um efeito curativo e individual. Somente a pessoa que tomou aquele medicamento, ela vai se beneficiar do efeito. A vacina, ela tem um efeito, primeiro, preventivo, né? Você dá para uma pessoa sadia para evitar que aquela pessoa adoeça, né? E ela tem um efeito individual, porque aquela pessoa vai ficar imune à doença, mas também ela tem um efeito coletivo. Por quê? Porque a pessoa que está imune, ela não transmite o vírus, né? Se ela tiver contato com uma pessoa doente, ela tem o sistema de defesa que vai eliminar o vírus e ela deixa de ser um transportador, um meio de transporte para contaminar outras pessoas, né? Então, quanto mais pessoas
com defesa, né, quanto mais pessoas vacinadas, você vai rompendo essa cadeia de transmissão. Como eu citei agora há pouco, o vírus não existe por si só. Ele precisa de um hospedeiro, ele precisa de uma célula viva para se multiplicar e infectar outras células. No ambiente, ele dura algumas horas, talvez, né? Mas se você tem as pessoas imunizadas, você vai rompendo esse ciclo, né? Por isso é tão importante o sistema de vacinação. Você protege individualmente e coletivamente, né? Vamos citar um exemplo, por exemplo, da vacina contra o sarampo, em que a gente teve uma grande cobertura, né? Um outro exemplo é a vacina da poliomielite, né? Da paralisia infantil, em que a gente teve uma cobertura muito grande e a gente erradicou do Brasil. Há mais de 20 anos não se registra um caso de paralisia infantil no Brasil. E durante muitos anos a gente também não registrou nenhum caso de sarampo no Brasil, justamente devido à vacinação. O que aconteceu com o sarampo foi que o índice de vacinação de pessoas vacinadas foi diminuindo, né, por várias razões. E aí você tem o que a gente chama de cobertura vacinal, né, de pessoas que estão imunizadas, foi diminuindo. Foram nascendo novas pessoas, as pessoas foram morrendo, né, por outras razões, e foi diminuindo. A gente teve aí, alguns anos atrás, esse problema sério social na Venezuela, onde não se dá vacina contra o sarampo, e o vírus está circulando lá, estava circulando, e infelizmente a gente recebeu alguns refugiados que estavam com vírus, e o vírus foi reintroduzido no Brasil. E como você não tinha pessoas suficientes imunizadas, ele acabou infectando algumas pessoas e começou pequenos focos, pequenos surtos de sarampo aqui, né? E é por isso que é tão importante a gente ter essa questão das vacinas, né? O Brasil, se tem uma coisa que o brasileiro deve se orgulhar do sistema de saúde, é o programa de vacinação brasileiro, né? Ele é um dos mais abrangentes do mundo. Se você comparar com nações ricas, né, que a gente sempre faz esse comparativo, ele é um dos mais abrangentes e ele é universal. As vacinas são oferecidas de graça para qualquer cidadão brasileiro, né? Então, realmente é um ponto de orgulho nosso aí, e oxalá a gente em breve tenha uma vacina contra esse bendito desse coronavírus, né? Fala a questão de pegar lá o problema que teve na época do Clube 4, ele criou Uhum, diversas artimanhas para obrigar as pessoas a participarem das campanhas. É óbvio que naquela época a informação era algo muito, então não atingia todas as camadas da sociedade. Dava-se uhum. aquela ideia da tirania, ou de que você estava mandando as pessoas talvez tomar uma vacina para ir para um abate. Deixa eu só ver, parece que. Vamos continuar. Aí, a hora que você fizer a resposta, se alguém mandar a mensagem que está mudo, peço desculpa que a gente está com um problema técnico, mas a gente teve essas questões. Você acredita que você deu aqui um joia aqui, um parabéns para o sistema de saúde pela questão das campanhas da vacinação. Mas você acha que Uhum. poderia se criar outras alternativas para que as pessoas entendam? Eu não sei se talvez uma forma educacional, tentar com a conscientização, que entenda que a vacinação ela é importante e mais ainda, quando eu me vacino, eu estou fazendo bem não só para mim, mas fazendo bem de uma forma coletiva. Como você falou a questão do sarampo, erradicar uma doença que faz mal para todo mundo. Sim, isso realmente esbarra numa questão cultural, né, Danilo? E pessoal, né, nas crenças das pessoas, né? No Brasil ainda se tem muita cultura de que vacina é coisa de criança, né? Então as vacinas são dadas para criança e depois que adolescente ou adulto não precisaria mais tomar vacina, já tem uma imunidade pronta, né?
o que não é verdade. A gente, às vezes, precisa tomar vacinas seja contra doenças novas, seja vacinas doses de reforço, né, para ajudar o nosso sistema a se proteger, né? E realmente, se a gente tivesse um pouco mais amplo, né, temos campanhas, né, que estimulam a vacinação, mas talvez mudar um pouquinho o jeito de pensar das pessoas para que houvesse essa conscientização. Talvez após esse momento aqui tão triste que nós estamos vivendo, né, dessa pandemia aqui, as pessoas se conscientizem, pensem um pouquinho mais no coletivo, que realmente a vacina, o benefício dela é isso, né, essa coletividade que ela traz, né, você não fica doente, você não transmite a doença para uma pessoa, né, para o seu pai, para o seu filho, né, para a sua esposa, né, você não transmite a doença para as pessoas que você ama e que estão perto de você, né, e talvez isso que fique um pouco, não seja tão evidente, né, mas que é tão necessário que as pessoas se lembrem e entendam, né, e não julguem, né, a vacina como sendo uma obrigação ou uma imposição, né, é uma questão da sua saúde, da saúde individual e da saúde coletiva, né. Faça o bem a você, mas também faça o bem ao próximo. Uhum. Queria dar um oi aqui para os nossos internautas que estão assistindo, a Bia, a Janice, o Tino Alberto, que mandou um joinha para a gente aí. Pessoal, façam suas perguntas, aproveitem aqui o conhecimento dos Silas para que vocês tirem suas dúvidas, que vocês entendam realmente qual é a função da vacina e fiquem diversas verdades que acabam saindo aí meios de comunicação. Silas, é sabido que você é um profissional que desenvolveu a sua carreira dentro de empresas privadas que fabricam medicamentos. Uhum. Eu tenho ouvido falar muito nas questões das fases e da tecnologia do desenvolvimento dessas vacinas. Uhum. Exemplo, a China está numa fase já final de fabricação de uma vacina. Os Estados Unidos disse que existem algumas empresas lá também que estão nessa fase. E recentemente veio para o Brasil a vacina de Oxford. Vai fazer, se não me engano, é a segunda fase do teste, que é com um grande de pessoas aí. Explica A pra fase 3. gente como funciona essas fases e como funciona a tecnologia de desenvolvimento desses medicamentos. Tá, legal, Danilo. Boa pergunta. A gente chama, né, todos esses testes que são feitos com as vacinas, a gente chama de fases clínicas ou estudos clínicos, né? E como é feito isso, né? Primeiro a gente começa numa fase pré-clínica, que a gente chama, que é antes dos testes em humanos. A gente começa com testes em animais ou testes com células, culturas de células. E aí a gente faz as primeiras avaliações, o medicamento ou a vacina sendo promissor, tendo o efeito que a gente gostaria que ele tivesse, a gente passa para uma fase clínica que se inicia com os testes em pessoas. Antes de iniciar qualquer teste em pessoa, existe um órgão chamado CEP, que é Comitê de Ética em Pesquisa, né? Você tem que submeter o seu estudo para esse comitê de ética para avaliar. Há pouco eu contei a história lá do pesquisador Jenner, lá, britânico, que expôs, né, a criança, na época, ao vírus da varíola, e na época aquilo foi aceitável. Hoje isso é inadmissível, né? Expor uma pessoa a um risco que você não sabe exatamente o que pode dar. Então, hoje é obrigatório você preparar um protocolo do seu estudo, dizendo quais serão os voluntários, o perfil do seu voluntário, você vai testar em jovens, em crianças, em homens, mulheres, enfim, né? Você tem que explicar isso, o que você está buscando, né? Estou buscando uma imunização contra a doença X. Como é que você vai fazer isso? Enfim, uma série de detalhes que você tem que fornecer para esse comitê. Eles vão avaliar se as pessoas não vão ser expostas a um risco desnecessário ou a um risco cujo benefício não seja maior,
e aí sim autorizam. A gente parte para a fase 1, que a gente fala. Nessa fase 1, são poucos voluntários, cerca de 20, no máximo 50 voluntários. Normalmente eles ficam dentro de um hospital ou dentro de uma clínica, e você vai avaliar nessa fase a parte de segurança, tá? São voluntários sadios que vão receber a vacina e você vai avaliar se ela causa alguma reação, né? Se a pessoa tem algum tipo de reação, causa algum tipo de problema, né? Então, se aquilo é seguro ou não. E a dose? Poxa, eu vou dar 1 ml, eu vou dar 2 ml para a pessoa, né? O que vai gerar o efeito que eu estou esperando e se isso é seguro, né? Não vai causar nenhum efeito para os voluntários. Passada essa primeira fase, você junta isso, monta um relatório, submete para os órgãos reguladores, submete novamente para esse comitê de ética, para eles avaliarem se os resultados foram positivos, e você pode ir para a chamada fase 2. A fase 2, você envolve de 100, no máximo uns 300 voluntários, né? E você vai procurar o quê? Você vai observar a eficácia. Então, você primeiro já comprovou que aquilo é seguro, agora você vai ver se aquilo faz o efeito que você quer. E o que, no caso da vacina do Covid, o que você está buscando? Produção de anticorpos, basicamente. Então, você vai dar para um grupo maior, de 100 a 300 voluntários, né? E aí você vai observar o tempo de geração desses anticorpos e a quantidade de anticorpos que foram gerados, e o número de indivíduos que tiveram resposta, né? Entre as vacinas que estão chegando aí para teste, todas elas se demonstraram bastante eficientes. As pessoas que receberam a vacina tiveram uma resposta imune, né, uma produção de anticorpos substancial, suficiente para gerar possivelmente uma resposta que deixaria a pessoa imunizada, tá? Passado isso, de novo, monta um relatório, faz uma análise estatística, submete isso para o comitê de pesquisa, de ética, para as agências reguladoras, para eles aprovarem a fase 3. Aí você vai trabalhar com milhares de voluntários. E por que precisa de milhares de voluntários? Porque as pessoas são diferentes, né? Aí você vai começar a ver a vida real. Então, pessoas diferentes, de portes diferentes, de raças diferentes, de idades diferentes, com hábitos de vida diferentes, com alimentações diferentes, como é que a vacina se comporta no mundo real? Você vai injetar, né, a vacina nessas pessoas, vai avaliar essas pessoas periodicamente e vai comparar com um grupo de controle, que são pessoas que não vão receber a vacina, vão receber o que a gente chama de placebo, que é como se fosse um soro, né? Não tem efeito nenhum, mas você tem que comparar para ver se as pessoas que receberam a vacina elas vão ficar menos doentes do que o grupo que recebeu esse placebo, tá? Para provar que a vacina realmente é eficiente. Isso você completa a fase 3. As vacinas que estão chegando aqui no Brasil para testar, elas estão justamente nessa fase 3. E por que a gente virou um elemento chave aí nesses testes de vacinas? Porque o vírus está circulando aqui no Brasil, né? É inegável que está solto na rua o vírus, né? Por quê? Porque como hoje você não tem um tratamento eficiente contra o corona, nenhum comitê de ética vai autorizar você inocular o vírus na pessoa. A pessoa ela tem que se expor naturalmente. Então, você vai dar a vacina para a pessoa e a pessoa vai circular. Eventualmente, ela pode ter contato com o vírus e aí você vai avaliar se naquele grupo que recebeu a vacina, a incidência da doença foi muito, muito menor do que no grupo normal de população ou não. O que se espera é que seja muito menor ou praticamente nulo, né? Isso vai comprovar que as pessoas desenvolveram uma resposta imune eficiente e que a vacina é uma boa escolha, né, para ser aplicada na grande população, tá? Esse processo todo costuma demorar alguns anos, né, porque você tem que fazer toda essa parte de protocolo, de avaliação estatística, de relatório, submeter, tem que ser avaliado por esses comitês, dada evolutiva, e eu sempre, não sei se vocês perceberam, eu sempre falei em voluntários, né, você não pode obrigar ninguém a tomar a vacina, né, principalmente nessa fase de testes. Então, depende de um voluntário ir lá e falar, não, eu quero participar desse estudo, eu quero ser voluntário para isso, né? Hoje, como está muito na mídia, os voluntários estão indo aos milhares se oferecendo.
E, normalmente, para as outras doenças que não estão tão em evidência, às vezes você demora anos para recrutar o número de voluntários que você precisa para gerar um dado estatístico suficiente de que aquilo vai representar a população, tá? Então, um dos fatores também que tem acelerado o processo, né, de desenvolvimento dessas vacinas, que até o momento está se mostrando um fato inédito e muito legal no sentido de científico, né, é que a vacina pode sair em questão de meses, sei lá, 15 meses, né, desde o início do vírus, que o vírus começou a circular, né, um fato inédito. Até então, a vacina mais rápida que foi desenvolvida levou 4 anos para ser desenvolvida, né. Isso são as fases pelo qual o processo todo leva. E quais são as tecnologias que a gente usa para desenvolver as vacinas, né? As primeiras vacinas, a tecnologia clássica, né, ela utiliza o próprio vírus. Então, você pega o vírus, que cultiva ele em laboratório, multiplica ele em laboratório, e aí você adiciona um produto químico ou calor para inativar o vírus. O vírus perde a capacidade de infectar as nossas células. E você pega e prepara isso e injeta isso nas pessoas, né? Então, aquilo não vai causar a doença, porque o vírus já perdeu a sua capacidade de infectar. Aproveitando Tá? que você está falando, tem uma pergunta aqui do internauta nosso. Diga. Ele está perguntando, acho que vai de encontro com a sua, que você vai falar agora, como é que você interpreta a informação que a vacina não é 100% eficaz? E também tem uma pergunta da Milena que também vai nisso. Como que você garante que ao aplicar a vacina na pessoa, ela não se contamina? Tá, legal. Acho que são duas perguntas diferentes. Uma eu vou responder agora, a segunda eu vou responder daqui um pouquinho, tá? A primeira pergunta é: nenhuma vacina, ela garante 100% de eficácia, né? Isso é estatístico, nenhum medicamento tem 100% de eficácia, tá? É um fato que pode chocar, mas é um fato, tá? Mas, como eu te falei, a beleza da vacina é a imunidade coletiva. Na medida que você aplica em, por exemplo, 90% da população, e desses 90%, 95% dos que tomaram desenvolvem resistência, esses 5% que tomaram e não desenvolveram resistência por qualquer razão do organismo da pessoa mesmo, eles estão coletivamente protegidos, porque os outros não deixam o vírus circular, formam uma barreira. Então, aquela pessoa também está protegida, tá? Então, realmente, nenhuma vacina é 100% eficaz, mas na medida que muitas pessoas tomam, essa barreira coletiva vai proteger aquela pessoa por tabela, tá? Então, isso é a primeira pergunta. A segunda pergunta eu vou responder terminando, como estava dizendo, a tecnologia de desenvolvimento, né? Quando você faz essa inativação do vírus e você aplica na pessoa, o vírus inteiro está lá. Ele já não infecta as células, mas ele está lá. O sistema imune reconhece aquilo e gera uma resposta imune para aquilo, tá? Normalmente, você não tem a doença, porque o vírus ele já está inativado. Em alguns tipos de vírus, que não é o caso do corona, no caso, você usa o vírus enfraquecido, como a própria paralisia infantil. O vírus não está morto, mas ele está muito enfraquecido. Ele levaria tanto tempo para causar uma infecção, causar um problema, que o organismo já reagiu a ele antes disso, tá? Mas, de qualquer forma, pessoas que estão imunodeprimidas, né, que estão no tratamento de câncer, que estão tomando imunossupressor, né, porque são transplantados, ou que estão com uma fase descontrolada, por exemplo, da AIDS, elas não devem tomar a vacina, esse tipo de vacina, nesse momento, tá? Mas, de novo, se muitas pessoas tomarem, elas vão estar automaticamente protegidas pela barreira formada pela sociedade, tá? Esse é um tipo de tecnologia, que é o caso da vacina que está sendo desenvolvida pela Sinovac, em parceria com o Instituto Butantan, que está sendo testada aqui nas provas clínicas em São Paulo e em outros lugares do Brasil. Essa vacina utiliza o vírus morto, tá? É uma tecnologia que gera vacinas bastante eficientes, porque o vírus inteiro está lá, gera uma boa resposta imune, tá? E são relativamente seguras essas vacinas, tá? A segunda tecnologia é um pouco mais moderna, a gente fala que chama de DNA recombinante. O que você faz? Você pega um vírus qualquer, que não é prejudicial
esse vírus ele fica fantasiado de coronavírus. A superfície dele vai parecer com a superfície do coronavírus. Ele não causa efeito na gente, porque ele é um vírus que a gente consegue lidar bem com ele, tá? Mas ao mesmo tempo a gente vai reconhecer partes do coronavírus nele e vai gerar uma resposta imune para ele. Tá? É o caso da vacina que está sendo desenvolvida pela Universidade de Oxford. Eles utilizaram um vírus de resfriado de chimpanzés, que não causa resfriado em humanos, né? O nosso corpo lida muito bem com esse vírus, mas ao mesmo tempo ele está fantasiado de coronavírus, e a gente consegue reconhecer esses pedaços do coronavírus que estão ali e gerar uma resposta imune para isso. Tá? São vacinas mais modernas, né, mas que demandam essa tecnologia de você trabalhar com material genético, fazer essa costura entre pedaços de material genético. Né? Isso demanda uma tecnologia, não é todo lugar que consegue fazer isso. Tá? E uma terceira tecnologia, que é a da empresa Moderna dos Estados Unidos, em parceria com o governo americano, ele, em vez de usar o vírus inteiro, ele usa só um pedacinho do material genético do vírus. E aí, esse material genético é injetado nas pessoas e algumas células da gente absorvem isso e passam a produzir apenas algumas proteínas do coronavírus. E o nosso organismo reconhece como se fosse o vírus, né, e gera uma resposta imune para isso. É uma abordagem nova, tá? É a primeira vez que está sendo usado isso para a produção de vacinas. Entretanto, pelos resultados que foram mostrados até o momento, mostrou-se bastante eficiente. Tá? Então, se funcionar mesmo, se a vacina passar da fase 3, vai ser uma reviravolta no mundo científico, porque vai ser, ela tem um processo de desenvolvimento muito mais rápido, uma tecnologia muito mais simples do que as outras, e possivelmente a gente vai poder utilizar isso para desenvolver outros tipos de vacinas, inclusive vacinas contra alguns tipos de câncer, por exemplo. É legal que você falou. Eu tenho uma dúvida aí. Quando você falou da vacina, você disse que no teste você aplica ela nas pessoas saudáveis. Uhum. Tá, vamos imaginar então que qualquer uma dessas empresas ela tenha sucesso e que a sua vacina seja aprovada para uso em massa. Como fica as pessoas que já estão contaminadas e talvez no estado um pouco mais agressivo da doença? Elas podem utilizar a vacina? Nesse caso, não, né? Porque a vacina, ela tem um efeito protetor. Então, ela tem que ser usada com a pessoa antes de ter contato com o vírus. E daí ela vai desenvolver uma resposta. Se a pessoa ela já está doente, ela já está, de repente, com alguma complicação, a vacina não vai ter efeito ali, porque a vacina teria que ter sido dada antes, para a pessoa ter imunidade contra isso. Então, nesses casos, infelizmente, a vacina não vai ser eficiente. Mas, à medida que você começa a vacinar a população, você vai blindar isso para que novos casos como esse não ocorram, tá? As pessoas vão ter uma imunidade e não vão adoecer. Legal, ó. É bem importante isso que o Silas falou, que a vacina ela não é um remédio, como se nós tivéssemos, por exemplo, uma dor de cabeça e nós tomássemos o comprimido e ele fosse sarar essa dor de cabeça que nós temos. Ela é Uhum, um remédio de prevenção, ela é como se ela exato. injetasse uma barreira no nosso corpo para que nós evitamos de contrair essa doença. Isso é bastante importante, esse entendimento da doença. Ô Silas, mas aí você estava explicando das empresas que estão desenvolvendo, até você citou uma que está com uma tecnologia diferente. Eu tenho uma dúvida, eu gostaria que você, se você pudesse, nos explicar. Primeiro, Uhum, assim, o Danilo tem a sua empresa lá, a empresa Danilo Farmacêutica, e ela quer participar numa pesquisa para desenvolver uma vacina contra o coronavírus. O Danilo, a empresa do Danilo, ela pode participar dessa corrida, vamos dizer assim, do desenvolvimento dessa vacina. E a segunda é assim, essa vacina foi desenvolvida. Você, pela sua experiência,
você imagina que essa corrida ela vai ser muito lucrativa para essa empresa que tiver esse desenvolvimento, ou por ser uma pandemia, uma doença global, talvez o retorno financeiro para a empresa não a transforme como a Pfizer, quando desenvolveu o Viagra, que deu um up gigantesco no mercado farmacêutico, e essa empresa simplesmente ela ganha um know-how por ter sido a primeira a conseguir. Uhum. Tá, legal. Bacana essas duas perguntas, Danilo. A primeira pergunta, né? É, participar do estudo, normalmente você participa sendo um centro de pesquisa, né? Uma clínica, um hospital, né? É assim que você entra no estudo clínico depois que ele está iniciado. Então, se você quer produzir a vacina, você normalmente vai fazer um acordo como se você estivesse pedindo uma transferência de tecnologia, tá? Uma vez que a vacina estiver desenvolvida e aprovada, você pode eventualmente fazer um acordo com essa empresa detentora daquilo, até porque a empresa, no momento, ela não vai ter capacidade de produzir bilhões de doses rapidamente, então ela pode ter interesse em compartilhar a tecnologia com você, você pagaria uma quantidade para ela ser negociada, e você seria um outro polo de produção, você ajudaria a difundir o produto, né? Enfim, uma questão comercial aí. Hoje, por exemplo, o Instituto Butantan fez uma parceria nesse sentido. Ele entra com os centros de pesquisa, né? Então, tem centros de pesquisa, que são as clínicas onde os voluntários vão receber a vacina, vão ser avaliados, tá? E ele pede em troca a transferência de tecnologia. Então, a empresa, como ela é beneficiada? Ela recebe esses voluntários, ela recebe esse pacote estatístico que é feito das análises, acelera o processo de desenvolvimento dela, né, porque rapidamente ela atinge o número de voluntários necessários, e em troca a gente recebe a tecnologia para produzir aqui, sob licença deles, aquela vacina. E aí a gente consegue vir um polo produtor de vacinas que vai começar a imunizar a população localmente. E, eventualmente, tendo excedente disso, você pode começar a vender ou a distribuir para outros lugares, né, outros países, para ajudar na imunização. Tá? Isso é uma questão. A segunda questão é sobre a possível lucratividade. Particularmente, eu acredito que o maior interesse das empresas nesse momento, dada a importância que isso teve, não vai ser nem talvez ganhar tanto dinheiro nesse momento, né? Os produtos farmacêuticos são reconhecidos pelo alto valor agregado, né? São produtos que custam muito caro para se desenvolver. Todas essas fases de estudo clínico que eu te relatei, elas têm um custo, têm um tempo, né? É muito dinheiro que é investido e as empresas têm que ter esse dinheiro de volta de algum jeito para manter o negócio, para ter dinheiro para desenvolver um novo medicamento, uma nova vacina, né? É um negócio como todo qualquer. Mas nesse momento, talvez o maior interesse não seja nem ganhar dinheiro, talvez seja pagar o desenvolvimento e um pequeno lucro para manter o negócio. Por quê? Porque o efeito estratégico nesse momento talvez seja até maior. A mídia está muito em cima, então se uma empresa de repente falar assim, eu vou vender a vacina a R$ 1.000, por exemplo, né? Pouca gente vai ter dinheiro para pagar isso. E aquela empresa vai ser taxada de mesquinha, enfim, né? Você tem a Organização Mundial de Saúde muito atenta, muitos governos atentos a isso. Então, possivelmente a empresa ela vai dar uma de bacana, de boazinha, né? Qualquer empresa que seja, ela pode até tentar tirar um pouco de lucro em cima, obviamente, mas não vai ser nada exorbitante. Essa é a minha opinião, tá? Eu acredito que vai ser mais para criar uma influência, né? E aquela empresa ser sempre lembrada como a empresa que primeiro desenvolveu a vacina, um expoente em tecnologia, um expoente em conhecimento, e que qualquer produto que ela venha a lançar no futuro vai sempre ter essa chancela, né, de ter sido a empresa que desenvolveu primeiro a vacina, né? O lucro que ela vai tirar vai ser no futuro, não necessariamente com a vacina nesse momento, tá? Ô Silas, até aproveitando essa pergunta, a gente tem uma pergunta aqui
uma internauta nossa, Larissa, ela está perguntando se foi descoberta a vacina, se o Brasil vai ter capacidade de produzir, e aí eu emendo na pergunta dela, se ele tiver capacidade, em quanto tempo você imagina que a população brasileira vai conseguir ser vacinada após essa vacina ser aprovada? Uhum, tá. Essa vacina que está sendo feita em parceria com o Instituto Butantan, o Butantan tem a tecnologia, né? Ele está recebendo, ele tem as estruturas fabris, né? A área fabril própria para desenvolver esse tipo de vacina, e ele está recebendo a tecnologia, né? A princípio, ele seria capaz de produzir alguns milhões de doses por mês, e essa produção naturalmente ela vai aumentando, tá? Então essa é uma possibilidade. A vacina de Oxford está sendo feita em parceria também com a Fiocruz no Rio, usa outro tipo de tecnologia. E a Fiocruz tem a tecnologia para trabalhar com isso. Então vai estar no contrato também ter algum tipo de transferência de tecnologia. Então o que eu acredito é que em breve a gente não tenha mas pelo menos dois ou três tipos de vacinas que vão usar tecnologias diferentes, que vão ser produzidas em polos industriais diferentes, e a gente vai ter aí produção talvez de alguns milhões de doses mês, né, que a gente vai conseguir distribuir. Obviamente vai ter que ser racionalizado, a gente não vai conseguir produzir 215 milhões de doses de um dia para o outro, tá? Vai levar algumas semanas ou meses para produzir tudo isso. Então vai ter que ser racionalizado, né? Eventualmente, possivelmente o pessoal da saúde pública vai racionalizar, talvez primeiro vacinando as pessoas mais expostas, né, como os profissionais de saúde, eventualmente as pessoas que têm mais contato, como os agentes de segurança, como os professores, né, que têm mais contato direto com o público, e depois pegando as populações mais vulneráveis e vir fechando o cerco, né, e aplicando à medida que forem produzidas as doses. Em geral, quando você tem esse tipo de situação, é assim que funciona. Você vai fechando daquele que está mais exposto, mais vulnerável, para aquele que está naturalmente mais protegido ou menos exposto, né? E aí vai formando essa coletividade que naturalmente vai bloqueando o circuito do vírus, né, a corrente do vírus, e aquele pessoal que vai receber por último, ele já vai estar naturalmente mais protegido, porque as pessoas em volta dele também vão estar já imunes. Quando você fala que no Butantan é usado um tipo de tecnologia para se desenvolver a vacina, a Fiocruz, com a parceria com a Universidade de Oxford, usa uma outra tecnologia. Provavelmente, alguma outra empresa americana que tem se falado bastante está usando ou uma tecnologia de uma ou de outra, ou uma terceira Uma tecnologia. terceira, no caso. Então, nós temos 3 expoentes aí. Se eu sou o homem forte do Brasil na questão da saúde e eu preciso escolher qual vacina usar, qual seria a característica mais importante que você entende para que eu pudesse escolher ou A, ou B, ou C, ou tanto faz, eu poderia utilizar as 3? Tá, legal, Danilo. Na verdade, você não pode olhar isoladamente, tá? Partindo do pressuposto que as vacinas que estiverem disponíveis, elas vão ter eficácias similares, né, tem qualidade e eficácia similar, você pode escolher um produto ou outro, tá? Como é que você vai ponderar isso? Pelo preço e pela disponibilidade, né? Quantas doses você precisa e quanto você pode pagar por isso, né? Então, essa negociação que vai ser feita, né? Você tem que pensar nesses 3 pilares, né? Eficácia, disponibilidade e preço. Porque não adianta você ter, por exemplo, uma vacina muito barata, mas que você só consiga comprá-la daqui a 6 meses. Ou você ter uma vacina muito cara disponível, que você não vai conseguir comprar muitas doses. Você tem que achar um meio termo aí, ou eventualmente fazer um mix. Comprar um pouco das caras no momento para começar o processo, daqui a pouco você consegue um pouco daqui a um pouco mais barata, compra uma quantidade maior e distribui, e assim vai. O próprio mercado vai se regular, né? À medida que provavelmente não vai ter um espaço temporal muito grande
entre a primeira vacina aprovada e a segunda, e eventualmente a terceira ou a quarta. Então, o próprio mercado vai se regular. Nenhuma empresa vai começar a sair cobrando um valor muito alto, sabendo que daqui a uma semana a outra vai estar com um produto lá com um preço menor, né? O mercado mesmo vai se regular quanto a isso. Legal. Olha, veja só, pessoal, como é importante essa informação que o Silas nos passou. Não é porque uma vacina foi feita no Butantan, por exemplo, que o Brasil só vai utilizar dessa vacina. Existem diversos fatores que precisam ser analisados aí, até para nós entendermos, quando os nossos governantes tomarem uma decisão, o motivo que eles estão tomando a decisão. E até seria bastante interessante que, quando isso chegar, que essas informações sejam passadas para todo mundo, que as pessoas saibam por que está se usando a vacina A nesse momento e não a B e não a C, que talvez fosse a mais barata, etc. Mas existe um motivo aí, conforme você falou. Silas, eu vou pedir para você dar um oi aqui para algum dos nossos internautas que estão te dando joia aqui. O Igor Marquezine está mandando um abraço para você aí. Está mandando um oi aí, Silas, dá um alô para ele. Queria cumprimentar o Kleber Palmieri, que tem nos assistido bastante aí. Uma boa noite para o Kleber aí. A Maria Aparecida também, que está nos assistindo aí. E o Leandro Becenelli aí. Ô Silas, eu tenho Queria saber, pela sua experiência, devido à pandemia, a gente teve uma série de mudanças no formato que nós desenvolvíamos as coisas de forma que a gente chama de normal aí, que não é uma palavra até que eu gosto de usar. Nós tivemos uma mudança na educação. Hoje a educação ela foi abruptamente colocada de uma forma online, que não era algo comum para as pessoas e foi nos enfiado talvez goela abaixo. Tivemos que entender isso de forma um pouco rápida. Na questão do andar, da forma como nós nos preveníamos, hoje a máscara se tornou talvez um item básico. Hoje as pessoas é mais fácil sair sem camiseta, mas a máscara ela tem que estar usando. Então nós tivemos essas mudanças. O que você vê de evolução para a sua área, a área da farmácia, a área da química, que a pandemia, é até triste falar dessa forma, mas que ela trouxe de inovação que veio para ficar? Tá, bacana também, Danilo. Na verdade, né, a ciência, como muitas coisas na vida, na sociedade, né, ela evolui em passos, às vezes passos mais lentos e às vezes passos mais rápidos. Em situações extremas, como essa da pandemia, as coisas tendem a andar mais rápido, né? E por que elas andam mais rápido? Pela necessidade. Você tem aí um vírus que está barrando, né, está matando as pessoas, está prejudicando a economia, você precisa dar uma solução para isso rápido. E aí as pessoas abrem o bolso, né? As pessoas, eu digo, as empresas, os governos, abrem o bolso para investir nisso, né? E é gerado um conhecimento muito grande em muito pouco tempo, né? É a mesma situação, por exemplo, quando você teve as guerras, né? A Segunda Guerra Mundial, tem muita coisa que foi desenvolvida, né, durante a Segunda Guerra que levaria talvez 20 anos para ser desenvolvida e foi desenvolvida em meses, né? Vamos citar exemplos, por exemplo, o sistema de radares, né, que hoje é imprescindível para a aviação civil, né? Os controladores de voo foram desenvolvidos, né, durante a Segunda Guerra. O forno de micro-ondas foi desenvolvido durante a Segunda Guerra, né? E outras pequenas coisinhas que foram desenvolvidas que hoje fazem parte do nosso dia a dia, né? Então, essa situação para o campo da saúde, da pandemia hoje, ela vai trazer com certeza um ganho de conhecimento, a começar por esse que eu citei dessa nova tecnologia de vacina de DNA, que a empresa americana tá testando, né? Se isso funcionar, vai abrir porta para você começar a desenvolver outros tipos de vacinas, inclusive vacinas contra alguns tipos de câncer, porque você pega e consegue ensinar o seu organismo a combater. O que é um câncer, por exemplo? É uma célula do organismo que se descontrolou, ela começa a crescer descontroladamente e ela acaba atrapalhando as funções do organismo e eventualmente leva a pessoa à morte.
Por que que ela cresce descontroladamente? Porque o organismo não consegue, é uma célula sua, ele não enxerga aquilo como um inimigo, né? A partir do momento que você consegue treinar o seu organismo para reconhecer aquilo como um inimigo, o seu próprio organismo vai dar conta daquilo, né? Então, isso pode ser, talvez, nesse momento, o maior ganho que a gente venha a ter. Uma nova tecnologia, uma nova abordagem para lidar com doenças, né? Ou com situações que a gente encara há muito tempo, né? Então, realmente, a ciência vai dar passos, né, está dando passos largos, né, com todo esse aprendizado gerado por causa dessa pandemia, né? A gente tem que, né, com todo respeito à situação, também enxergar as coisas que a gente pode, as joias que a gente pode achar, né, no meio desse problema todo, né? Então, acho que é isso que vai ficar de maior legado aí para a gente depois dessa situação toda. Bem postado sua fala, e é muito triste a gente perceber que ah, os saltos muito grandes que acontecem é sempre numa situação crítica, né? Infelizmente. Isso não acontece naturalmente, então talvez a nossa evolução fosse muito maior. A nossa evolução como sociedade certamente seria bem diferente. Exatamente, exatamente. Silas, mudando para um outro tema que é bastante importante, relacionado também às vacinas e que tem a ver também um pouco com a educação, é a questão Uhum, das fake news. As falsas informações que são passadas que acabam fazendo pessoas acreditarem nas inverdades. uhum. Dentro desse tema sobre as vacinas, pontua para gente quais são as principais coisas abomináveis que se falam aí e que as pessoas precisam entender que são inverdades, voltando àquilo que você falou sobre quando nós nos vacinamos, nós também estamos ajudando o próximo, porque nós criamos uma barreira para ele, independente dele tomar ou não a vacina. Uhum. Não, legal. As benditas as fake news, né, que tá tão na moda aí, né, que todo dia a gente é bombardeado por um monte de informação que a gente não sabe de onde veio, não sabe a procedência, não sabe o quão verdade é aquilo, né. É muito importante isso, Danilo, e acho que no tema de vacinas, né, as principais aí que eu consegui recuperar, fora um monte de bobeira que a gente ouve, né? Já recebi várias vezes que o governo comprou um lote de vacina vencido para ajudar a empresa X e aquilo ia ser jogado fora e na verdade agora está sendo dado para a população. Mentira, né? Qual o interesse que o governo teria em dar vacina estragada para a população? A pessoa vai ficar doente e vai custar mais caro para o Estado. Não tem nexo nisso, né? Não tem sentido nisso. Basta você pensar um pouquinho, né? Qual o ganho que o governo teria com isso, né? Gasta dinheiro e vai gastar dinheiro depois que a pessoa vai ficar doente, porque não vai estar imunizada, né? Mas, além disso, a gente, no começo da pandemia aqui, eu ouvi muitas histórias, né? Mas principalmente a questão das vacinas veterinárias, né? O coronavírus do Covid é um tipo de coronavírus, né? São conhecidos mais de 70 tipos de coronavírus, que alguns deles infectam animais, né? Você tem coronavírus bovino, coronavírus aviário, coronavírus canino, né? E você já desenvolveu vacinas para isso. Como esses são vírus mais antigos, que já causaram problema no passado, né, para os criadores, a medicina veterinária já desenvolveu vacinas para esses vírus. Mas diferente, por exemplo, daquele caso da varíola que eu comentei, a vacina bovina não serve para o vírus, para o Covid. Então não adianta nada você tomar a vacina veterinária, como eu ouvi falar que bastava tomar a vacina veterinária que você estava curado ou estava protegido porque era vacina contra coronavírus. E se você pegar no potinho, está escrito vacina para coronavírus bovino, né? Não vai te dar imunidade contra o Covid, e aquilo foi desenvolvido para ser aplicado num boi. Aquilo você aplicar na pessoa, você pode ter uma reação alérgica, você pode ter alguns tipos de complicação, e certamente você não vai ter a imunidade que você está buscando com isso. Então, fake news número 1. Fake news número 2, que eu ouvi muito, né, que vacinas causam autismo, né? Isso, na verdade, começou no final da década de 90,
quando um pesquisador, um médico inglês, publicou um artigo numa renomada revista, e ele avaliou 12 crianças autistas, e ele estabeleceu uma possível relação da causa desse autismo com uma inflamação cerebral que foi causada por uma inflamação no intestino, que por sua vez foi causada por uma infecção de sarampo. Como ele chegou nisso, né? Enfim. E aí ele atribuiu uma possível relação que as crianças tomaram vacina de sarampo, tiveram uma reação qualquer e isso causou o autismo. Infelizmente, isso comprovou-se depois que eram dados falsos, que esse pesquisador ele forjou aquela pesquisa, né? E possivelmente ele tinha interesses econômicos, né? Não ficou muito certo se ele estava envolvido com um grupo de advogados que estavam querendo processar indústrias farmacêuticas produtoras de vacinas, ou se ele próprio tinha interesse de lançar, ou estaria participando de um grupo que queria lançar uma nova vacina, e por isso ele queria desmoralizar a vacina que estava no mercado. Mas o fato é que esse pesquisador ele foi expulso da comunidade médica internacional, né, da comunidade científica internacional, a revista publicou uma retratação, mas infelizmente esse artigo caiu na internet e ainda hoje você ouve falar disso, né, e tem muita gente que acaba acreditando. Inclusive, um dos motivos por a gente ter uma redução na vacinação de sarampo aqui no Brasil, e que teve esses surtos aí no ano passado, foi por causa disso, essa fake news que foi circulada e as pessoas ficaram com medo de tomar a vacina, diminuiu a cobertura vacinal, e a gente teve episódios, surtos isolados aí de sarampo no ano passado. Uma terceira notícia que circula muito, né, é que as vacinas têm mercúrio, e a gente sabe que o mercúrio é um elemento altamente tóxico, né, principalmente para o sistema nervoso central. Parte fato, parte fake. A vacina tem mercúrio? Sim. Uma pequeníssima quantidade, microgramas de mercúrio, que é usado como conservante, né? É uma quantidade muito pequena, né? Se você naturalmente, na sua alimentação, você ingere mercúrio, principalmente, né, peixes, frutos do mar, né, alguns tipos de plantas que são cultivadas próximo à região de mineração, naturalmente tem mais mercúrio. E a quantidade que você ingere na sua alimentação é muitas vezes maior do que aquela quantidade que está contida na vacina. E a vacina se toma 1, 2 vezes na vida, talvez, né? E a alimentação é todo dia. Então, realmente, tem mercúrio, mas é uma quantidade tão pequena que não tem nenhuma relação estabelecida, né? Até algumas pessoas começaram a cruzar essas duas notícias e falar que o mercúrio da vacina causava o autismo, né? Em alguns países europeus, o mercúrio foi banido como conservante das vacinas há cerca de 20 anos. Há pouco tempo foi feita uma pesquisa sobre a prevalência, sobre o número de incidência de autismo, né, na população. E 20 anos depois, esse número se manteve praticamente estável. Ou seja, é mais um fato de que não tem relação nenhuma disso, né? Portanto, trata-se de mais uma fake news que é divulgada por aí por grupos que, eventualmente, enfim, ou tem algum interesse econômico nisso, ou simplesmente querem publicar uma notícia falsa para ver onde que essa notícia chega, ou, infelizmente, são pessoas ruins que querem ver, né, tem algum tipo de psicopatia que querem ver simplesmente as pessoas ficando doentes, né? Silas, quando eu estudava ainda, um dia eu estava no ônibus e peguei um jornal. Era uma época que nós estávamos numa questão política talvez tão atribulada quanto essa que nós vivemos hoje, com dois lados muito fortes se opondo. E nesse jornal ele dizia a seguinte frase: não tome vacina, porque a vacina que o governo te dá, ela vai lhe causar mal. Bom, eu nunca acreditei nisso, mas eu conheço pessoas que têm essa ideia que até hoje não tomam vacina. Eu espero até que, no caso da vacina do Covid, essas pessoas tomem a vacina, né? Explica pra gente por que isso é uma total inverdade. Como eu te falei, né, Danilo, qual seria a ideia, qual seria a vantagem que o governo teria em dar um produto de baixa qualidade, uma vacina de baixa qualidade, né? Não tem ganho nenhum, as pessoas ficariam doentes do mesmo jeito,
e a gente sabe que os gastos com uma pessoa hospitalizada são muito altos. Então, não tem nexo isso, né? Você tem, eventualmente, interesses comerciais que podem implantar esse tipo de desinformação, né? Você tem clínicas de vacinação que oferecem a vacina, te dão algum conforto, né? Tenham, enfim, um ambiente diferenciado, mas, no fundo, são basicamente as mesmas vacinas produzidas, né? Onde que o governo ele tem vantagem? A gente tem o Instituto Butantan, a Fundação Oswaldo Cruz, né, que são centros de produção de vacinas. O Instituto Butantan praticamente produz todas as vacinas de gripe que são distribuídas no Brasil, né? Com altíssima qualidade, é um centro de referência, né, tido como referência nas Américas, exporta a vacina para diversos países. Então, assim, basicamente não tem diferença entre a vacina dada pelo governo de graça e a vacina dada numa clínica que você paga por ela, né? Existe eventualmente um conforto do local onde é aplicado, uma comodidade, né, que você vai às vezes com hora marcada e etc e tal, e no posto você tem que ir, pegar uma fila e tudo mais, mas diferença em termos de imunização, em termos de qualidade do produto, não tem diferença. Perfeito, Silas. Mais uma grande informação que o Silas está nos dando aí. Não acreditem em desinformações. A vacina é importante e a vacina não é só importante para você, ela é importante para a sociedade. Lembre-se sempre que nós vivemos em sociedade. Ninguém é capaz de viver sozinho. Senão nós subíamos para a montanha e não descíamos nunca mais e viveríamos ali. Silas, a gente está aqui há mais de uma hora conversando. Eu vou dar só um joinha pro pessoal aqui que deu uma curtida com a gente, o Pedro Augusto, a Olga, o André Luiz lá de Guararema. André, um abraço aí, André parceirão aí, o Arthur Eliseu aqui, o Adalberto, beijão para vocês, um grande abraço aí. Silas, fazer duas perguntas para a gente encerrar. A primeira delas, você acredita que saindo uma vacina para imunizar essa serpa, acho que eu falei correto, é isso mesmo, né? Do coronavírus que existe hoje. Esse vírus acabou e ele não volta mais a nos incomodar? Ou você acha que ele pode mutar e nós talvez estejamos sujeitos a um novo evento como esse, de um ano que se parecia muito bom, um ano com dois dígitos parecidos, dois dígitos iguais, que na verdade se tornou um ano que entrou para a história de muitas gerações aí como um ano catastrófico? Tá. Eu acredito que desculpa, Danilo. Você pode repetir, por favor? Eu acabei me perdendo aqui um pouquinho Se na você acha resposta. que a vacina saindo, esse coronavírus ele não vai mais nos criar Pode ser problemas. erradicado, tá? Eventualmente, sim, tá? O que tem se observado é que ele sofre uma taxa de mutação, mas é uma taxa relativamente baixa, tá? É como se, o que é a mutação, né? A gente ouve falar em mutação, já assusta porque acha que é uma coisa perigosa. Aquele processo de fazer cópias do vírus, né, dentro das células, ele não é perfeito. Eventualmente podem acontecer erros muito graves que tornam aquele vírus inviável e ele acaba naturalmente sendo excretado, tá? Ou pequenas variações que mantêm as capacidades principais do vírus e aquela variação vai se propagar, tá? Então, o que tem se observado até o momento é que tem tido alguma variação, mas ela não é significativa, principalmente nos sítios em que os nossos anticorpos atacam o vírus. Então, o vírus mais ou menos tem se mantido constante. Então, se a gente tiver o desenvolvimento de uma vacina e essa vacina ser aplicada em massa na população, as chances da gente conseguir erradicar esse vírus, né, são muito grandes, né? Claro que como ele já se espalhou pelo mundo inteiro, e você eventualmente não vai conseguir vacinar todas as pessoas do mundo, seja por uma decisão própria daquela pessoa,
eventualmente você vai poder ter pequenos surtos, né, em regiões onde você não tenha ainda uma cobertura vacinal grande, tá? Mas eu acredito que vai ser alguma coisa parecida, por exemplo, com o sarampo, em que algumas regiões têm ali um caso isolado, alguns surtos, mas uma nova pandemia ou esse vírus se modificar e a gente ter como a gripe que nunca acaba, né? Porque os vírus estão sempre se modificando e a gente desenvolve defesa para um, daqui a pouco ele está um pouquinho diferente e você tem a gripe de novo. Tá? Até o momento não. É um vírus muito novo, é uma doença nova. A gente tem poucos meses aí de conhecimento sobre isso, né? Mas eu acredito que as chances da gente desenvolver a vacina e se a gente conseguir vacinar uma grande parte da população mundial, a gente possivelmente vai conseguir erradicar esse vírus. Tá? Ou ele vai aparecer em pequenos surtos que vão ser facilmente controlados. Legal, legal. Até teve uma pergunta que veio agora do nosso internauta aqui do Darcy, perguntando se é um vírus permanente ou anual. E como o Silas acabou de dizer, ele é diferente do vírus da gripe, apesar de ser um vírus que entra pelos mesmos meios que o vírus da gripe, né, pelas vias orais, porém ele não tem o mesmo efeito mutável como o vírus da gripe, que todo ano nós tomamos uma vacina diferente aí para tentar nos imunizar. Ô Silas, eu tenho feito com todas as pessoas que nós estamos entrevistando aí, no final eu peço para deixar uma palavra de otimismo, uma frase de otimismo aí, um pensamento de otimismo, para quem está nos assistindo aí neste momento de dificuldade aí. Então, eu queria te pedir também para você, que é uma pessoa da área farmacêutica, da área química aí, que estuda mais a fundo propriamente a doença, a fabricação da cura, deixasse para nós também aí essa palavra, esse pensamento de otimismo aí para quem está nos assistindo aí. Não, legal, Danilo. Bom, o que eu tenho a dizer é força, cuide-se, né? Aparentemente, a gente resistiu ao pior, né? Eu acredito que daqui para frente as coisas vão começar a melhorar, seja por causa da iminência do desenvolvimento da vacina, seja porque o número de novos casos aí já vem numa estabilidade e Deus queira que eles comecem a cair, né? Então, por tudo isso, eu acredito que o pior está passando ou já passou, tá? Mas ainda é um momento de manter o escudo, de manter a guarda, né? Então, vamos olhar para frente, vamos fazer o possível para manter as nossas vidas, né? Dentro do possível, se cuidando, se preservando, porque quando você não fica doente, você não passa a doença para as pessoas que estão à sua volta, tá? Então, cuide de você, tenha fé, tenha otimismo, né? Pense positivo, que a gente com certeza vai passar por essa e vamos aprender muito, vamos ter que rever muitas coisas, né, sobre o nosso modo de pensar, o nosso modo de viver, o nosso modo de gastar dinheiro, o nosso modo de ganhar dinheiro, né? O nosso modo de se alimentar, o nosso modo de cuidar da nossa saúde, né? Aproveite esse tempo para pensar em tudo isso. E acredito que vai deixar uma lição dolorosa, mas uma lição que vai fazer com que as pessoas pensem um pouquinho mais no coletivo. Tá? Então, pense um pouquinho mais no seu próximo. Faça um bem para você, pensando em proteger aqueles que estão ao seu redor. Tá ok? Legal, Silas. Eu queria agradecer, Silas, esse bate-papo super legal. O tempo passou super rápido aqui, quando o assunto realmente é bom, a gente nem percebe a hora passar. Queria agradecer a todas as pessoas que nos assistiram, os internautas, as pessoas que curtiram aí, quem assistiu e puder compartilhar esse vídeo para que outras pessoas possam entender, desmistificar a questão das vacinas. Isso é muito importante. Isso é um problema de saúde pública, tá? É importante que nós entendamos como são as vacinas para que nós não tenhamos receios tomados, tá? Queria agradecer, Silas, mais uma vez. Muito obrigado a todos
E não percam, na semana que vem nós iremos trazer outros convidados aqui para elucidar temas tão importantes quanto esses, ou trazer temas que sejam de interesse para a nossa cidade aí. Tá ok? Um abração a Ok. todos e até mais. Silas, muito obrigado. Obrigado, pessoal. Obrigado, Danilo, pelo convite. Uma boa noite a todos. Até uma próxima.